Vamos discutir aqui um pouquinho sobre essas ações que o governo Trump tem tomado, certo? E o reflexo na própria sociedade americana. Vamos ver essas duas ações. A primeira, expatriação dos ditos imigrantes ilegais, legais imigrantes, que agora está tudo misturado. Quando a polícia vai no endereço do imigrante legal para procurar imigrantes ilegais, é aquele negócio, né? A orientação dos advogados é para eles não abrirem a porta, quando não abrem, arrombam e tudo mais. Mas o reflexo na sociedade é que está sendo gravíssimo, certo? Reflete muito aquele clima da Alemanha antes da Segunda Guerra, onde o governo praticamente estimulava os alemães não judeus a agredir os alemães judeus. Então, pessoas imigrantes estão sendo assediadas fisicamente, para não dizer agredida, no meio da rua. E o absurdo, tem várias imagens de mulheres, certo? Praticando alguns tipos de agressões contra homens, certo? Por serem reconhecidamente imigrantes. Quer dizer, não estão nem questionando se são legais ou ilegais, só se são migrantes ou imigrantes. A segunda atitude foi esse absurdo de Trump agora. Repercutiu pouco na imprensa aqui, apareceu na imprensa oficial, mas repercutiu pouco, essa questão do Albright, do Slick Road. Esse cara foi condenado à prisão perpétua por tráfico de drogas pela internet, no valor absurdo, certo? Em milhões de dólares, quer dizer, bilhões se você pensar em casos de reais, só que ele traficava com as drogas chamadas as drogas da morte, tá certo? A fentanil, essas que faz zumbi e tudo mais. Ele foi condenado, foi preso em flagrante em 2013, condenado à prisão perpétua já em 2015, no governo Obama, e Trump acaba de ligar para a mãe dele para dizer que assinou o perdão completo e restrito para o filho dela, tá certo? Sem contar que ele vendia a droga em outras moedas, talvez por isso Trump pensou em perdoar ele, porque ele vendia essa montanha de drogas, certo? O PCC no Brasil todinho era fichinha para uma pessoa só sentada numa biblioteca, tá certo? Ele vendia em criptomoedas. Se uma criptomoeda tem criptomoeda valendo mais de 100 mil reais, certo? Imagina o tanto de grosso que ele não vendia essas drogas, tá certo? Então Trump acaba de perdoar ele para provar que o crime compensa. A única justificativa que Trump deu foi que as pessoas que condenaram ele à prisão perpétua foram as mesmas condições, pessoas que condenaram Trump em alguns processos. Quer dizer, todo mundo sabe que Dallagnol e Moro são dois crápulas, não tem recuperação, são criminosos contumazes. Mas é por isso que a gente vai soltar todos os traficantes que eles condenaram antes de saírem do judiciário, tá certo? Então foi isso que Trump fez. Agora veio o absurdo. Quando ele acaba de noticiar isso, ele faz um forte discurso contra as drogas. O mal que a droga está fazendo aos Estados Unidos, devem combater fortemente os cartéis mexicanos. Quando ele tinha no quintal dele uma pessoa comercializando a própria morte em criptomoeda, em bitcoins, certo? E ele anistia. Não sei se ele vai querer só exigir que, em vez de usar outra criptomoeda, ele use a criptomoeda dele, tá certo? Porque tem essas pessoas, como tem aqui no Brasil, que eles gostam de surfar na loucura para se destacar. É só ver Nicolas, como é que ele se elegeu. Como adulto jovem, com a sexualidade controversa, sendo religioso, fazendo aqueles gestos suaves e tudo mais, e tabelando relação com pastores famosos e por aí vai. O André ficou famoso surfando na loucura de fazer depilação em partes estratégicas do próprio corpo. Gustavo Gayer, de consumir materiais lícitos e ilícitos e sair dirigindo por aí provocando hecatombes. Então eles usam isso para se destacar e chegou no poder. Aí como Bozo, Trump e Musk, certo? Estão aí agora produzindo, surfando em mais loucura para ver se chega agora no poder mundial. Essa notícia aí dos civis imigrantes nos Estados Unidos estarem sendo hostilizados em público é aterrador, essa notícia. Até porque parece que o Deus da gente é Jesus Cristo, o deles deve ser Ares, que é o Deus do ódio, tá certo? Então,
A cultura deles é com a pregação do ódio na política, na sociedade, na indústria, na religião, em tudo. Até porque eles criam essa fé prêmio. Se você é um bilionário e tem fé, sua fé é prêmio. Você vai comparecer aos cultos em local de luxo e por aí vai, tá certo? Então, vamos ver como é que eles fazem com as orações, tá certo? Até porque eles ficam reverberando essas orações, esses símbolos, tá certo? É só ver o que na época que estava na eleição agora de Trump, que teve esse gesto de Elon Musk, ele agora vai para a Europa, certo? Para o Congresso do Partido Alemão. Ele só gesticulou os gestos. Aí na Alemanha agora ele vociferou mesmo. Ele falou absurdos e absurdos sobre a extrema-direita alemã está no caminho correto. Então ele representa o governo Trump, já que ele tem cargo importante no governo Trump. Ele esquece que se fez uma guerra há pouco tempo atrás para derrotar essas ideias de extrema-direita. O fascismo, o nazifascismo e tudo mais. E agora vão para estimular o que derrotaram na guerra, seguindo o exemplo de Netanyahu, tá certo? Então, os integrantes do governo Trump estão abertamente defendendo a extrema-direita mundial, certo? Agora, não dá para a gente combater o ódio, expulsar o ódio com o ódio. Então, nossa forma tem que ser outra. Eles ficam provocando ódio. Agora, como é que o imigrante americano está sendo agredido no meio da rua vai fazer com esse ódio? Vai se defender, talvez com o mesmo ódio. É isso que eles querem provocar, e com isso vai provocar uma sanha anti-imigração ainda maior. Quem não lembra a dona Letícia se ultimando e aqueles grupos de senhoras e senhores, e idosos e jovens e meia-idade, em oração com a bandeira do Brasil pela morte rápida dela. E quando evidentemente ela falece, vocês lembram na internet, né? Eles comemorando, jogando as bandeiras do Brasil para cima. Pessoas de todas as idades e pessoas que já correm o risco de ter um derrame, isquemia, que nem nós mais idosos, né? O jovem também, mas a gente, pelas estatísticas, temos mais riscos, quer dizer, comprometendo com ódio o lado humano e comprometendo mesmo até a própria humanidade. Então, como é que nós vamos combater esse ódio? Certo? A vontade é combater com mais ódio, de imediato, tá certo? Nessa mesma época aí que morria a dona Letícia, estava tendo as pessoas morrendo de asfixia lá no Amazonas. Os manauaras, os moradores de Manaus é quem estavam sofrendo na época, certo? Então, esses líderes religiosos, comerciantes da fé, Nicolas, Valadão, de Macedo, Malafaia, por que é que eles não foram com o aeroporto para a pista e botavam um carro de oxigênio para você comprar um tanque de oxigênio, jogar no avião dele para ele levar para o Amazonas? Quem foi lá? O Whindersson Nunes, os MCs, os DJs, os comediantes, inclusive um crápula. Ninguém vai perdoar um crápula só porque ele fez uma boa ação. O Gustavo Lima mandou o avião dele também cheio de oxigênio. No caso nosso aqui, a gente contribuiu para encher o avião de Whindersson Nunes de oxigênio. Uma coisa que não é tão cara, de 15 a 75 reais. Tá certo? Então, cadê os pastores que recebem seu dízimo, suas ofertas, certo? Não fizeram nada disso. Agora pega esse mesmo avião para ir para Jeddah, a cidade mais linda da Arábia, a 11 mil quilômetros daqui, para ir para Dubai, para ir para Meca, sem dizer que é protestante, que é evangélico. Desde chegar na Meca, disser que é evangélico, os muçulmanos dão conta dele. Tá certo? Certo? Então vão para Abu Dhabi, então o avião dele serve para lazer, para gastar seu dízimo com isso. E na prática eles estão criando uma casta no Brasil. Já temos a casta aqui do Judiciário e do Ministério Público. Aí estão querendo criar a casta dos comerciantes da fé, como na Índia, né? Tem os Brahma e tem os Daratis, que são os intocáveis, que só trabalham com lixo. Então você vai trabalhar com lixo, dar dízimo e dar oferta. E eles vão viver disso. Eles vão ser uma casta muito superior. Os que recebem os dízimos é uma casta. Os que pagam o dízimo vão ser outra casta. Os miseráveis, os intocáveis.